Bom, hoje são mais de 1.000 colaboradores na Matriz. Não, 1.000. Não, 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados, 1.000 metros quadrados. Já vamos visualizar, cocriar. Clínicas nos principais shoppings. Cara, Natália Beauty in the house. Porra, Muito foi a bem-vinda. maior introdução que eu já fiz aqui nesse Meu podcast. Deus Foi do céu. bizarro. Nossa. Nath, Bora. nossa primeira pergunta, conhecida como pergunta porrada. Beleza. Qual foi o dia mais extremo da tua vida? O dia mais extremo, pra baixo ou pra cima? Pra Pode onde ser você os quiser. dois. Mas qual o dia que você fala assim, cara, esse dia foi foda? Foda. Foda-se. Foi foda ou de bom ou de Felicidade. ruim. Você fala, meu Deus do céu. Sabe qual foi o meu dia mais extremo? O dia que eu consegui sair da casa dos meus pais e alugar um apartamento de 40 metros pra eu e pra minha filha morar. Depois que eu fui pro fundo do poço. Foi o dia mais extremo. Feliz. Claro que tiveram outros depois, mas se for falar do mais extremo que veio na memória Isso, agora... é o do maior salto, Não, assim, de teve, mim. teve salto, teve muito salto. Mas eu falo assim, do salto de liberdade, que pra mim foi minha maior felicidade, foi essa. Mas o que aconteceu antes? Você tava morando com seus pais? Na verdade, eu tava casada, morava no interior. Aí eu me separei, voltei a morar em São Paulo, só que toda endividada, com a minha filha, e só sabia fazer sobrancelha. Todo mundo falava, vai fazer faculdade. E vai você fazer trabalhava pra formação. alguém? Trabalhava pra alguém. Aí voltei, a opção, tive que voltar a morar na casa dos meus pais com a minha filha, só que eu não queria. Um ambiente muito hostil e ok. Daí, eu falei, criei um plano de ação ali na minha mente, de juntar o dinheiro pra sair de casa e consegui sair. Então, o dia que eu fui pra esse apartamento pequenininho, de 40 metros, sofá rasgado, uma cama, uma mesa, foi o meu grito de liberdade. Então, foi um dia muito extremo pra mim. Eu chorei muito, minha filha chorou, nem entendia, mas entendia, né? É, Sente viu, a né? frequência, Sentiu, né? exato. Sim. Então, pra mim, é um dia que eu lembro. Toda vez que eu passo por algum problema, porque as pessoas acham que depois que você alcança, né, um sucesso ou qualquer outra coisa, acham que os problemas acabam, né? Só que não, eles só mudam, vão continuando, e ok. Então, toda vez que eu passo uma situação difícil, eu lembro desse dia. É um resgate, uma âncora. Que animal. E quando foi que você teve esse sonho, esse lampejo, essa coisa de... essa faísca de enxergar que fazer a sobrancelha poderia mudar completamente a tua vida? Porque é uma mudança Uma mudança. surreal, Eu assim. nunca tinha pensado em fazer sobrancelha na vida, nem ir pra área da beleza. Porque eu ouvia que quando a mulher não dava certo em alguma coisa, ela fazia estética. Então a gente tem algumas crenças que a gente vai crescendo. Então fazer sobrancelha pra mim, primeiro veio um ato de vergonha no início. Porque eu falava, nossa, não dei certo em nada, tô fazendo sobrancelha. Mas depois foi o momento que eu vi que eu poderia ser protagonista da minha vida. Então, se eu te falar que quando eu comecei, eu achei que eu fosse ser tudo isso, ou que eu fosse construir, eu te falo que não. Não exatamente. Não teve esse... Não, mas eu falei, eu vou ser... Mas voltar para aquele ambiente ou para aquela vida, para mim era tão desesperador que tudo que eu fizesse para sair, me afastar dela, eu ia fazer. Então eu falei, eu vou ser a melhor, eu vou focar o meu trabalho. E a sobrancelha começou a dar certo, eu comecei a me destacar. Não pela técnica, mas pelo discurso da minha técnica. Pelo branding que eu criei em volta O da storytelling técnica. Sim, foi o que total, te... narrativa, autenticidade. Fazer sobrancelha tem 100 pessoas que fazem igual, mas Sim. contar a história, fazer a experiência e tudo. E tudo isso, porque não era visto. Sobrancelha não era uma coisa que hoje a gente vê elitizada até. A gente trouxe um certo requinte para a área inteira. Antes era, no fundo da sala, a prima fazia, amiga, R$15, R$20. Não, eu trouxe realmente, mostrei que é um modelo de negócio rentável. O lucro é muito alto. O custo é muito baixo. E aí eu falei, poxa, eu ganho tudo isso. O meu custo é esse, deixa eu investir em experiência, em diferenciação, em técnica. Eu não vendo, todo mundo vendia antes micropigmentação de sobrancelha, fio a fio, né? As pessoas vendiam, minha sobrancelha é fio a fio, fio realista, micropigmentação. Eu falei, gente, legal, essa é a técnica. Mas eu tenho o meu jeito de fazer. E aí veio o Flow Brows. Que eu falei, eu não vendo micropigmentação. Isso é ok, é o óbvio. Eu fui pro nome. E aí foi isso também que falou, poxa, foi uma puta jogada essa. Porque as pessoas ligam lá e falam, não quero fazer micropigmentação. Quero fazer Flow Brows. E é quase a mesma coisa, só que do nosso jeito de fazer. Irado. Criou tipo um selo mesmo. Quando que você voltou para São Paulo? 2017. 2017. E quando foi assim a virada de chave depois que você saiu da casa dos seus pais, né, com a tua filha para esse apartamento de 40 metros quadrados, você começou a prestar serviço para outras pessoas? Como é que foi essa virada? Eu comecei a atender na casa das pessoas, né? Então eu falei, eu preciso acordar pra vida. Autorresponsabilidade. Foi ali que eu neutralizei, né? Tudo e falei, daqui pra frente.
Aí comecei a ir na casa das clientes, comecei a juntar o dinheiro, fui para uma salinha pequenininha de 30 metros e comecei a atender muito. Só que aí, gente, eu falo, gratidão é uma coisa que te traz tantas bênçãos, né? Eu passei por uma situação em 2015 que minha mãe desapareceu. Antes de começar a trabalhar com sobrancelha, nunca nem tinha pensado nisso. Minha mãe desapareceu, ficou 5 dias sumida e saiu no Datena até, sabe? Aí quem postou isso foi a Gabriela Pugliese. Então eu postei na internet que minha mãe tinha sumido, nem era quem eu sou hoje, né? Então, aí ela viu, alguém começou a divulgar e ela repostou a foto da minha mãe. Aí, quando ela repostou, o Datena procurou a gente e falou, posso gravar uma matéria pra gente achar sua mãe? Aí eles gravaram uma matéria, a gente achou, minha mãe teve um surto de memória, ficou sem saber quem ela era, como voltava para casa e estava a 600 quilômetros de São Paulo. Pegou o carro e saiu. Então, eu sempre tive essa coisa com a Gabriela de agradecer ela um dia. Eu já tentei mandar mensagem para ela naquela época, fui nos lugares que ela estava, tipo, eu fiquei louca, obcecada por agradecer mesmo. Porque se não fosse ela, a gente não teria achado minha mãe. Daí... comecei, bom, beleza, isso aconteceu, depois eu até excluí aquele perfil do Instagram que eu tinha, fui cancelada, porque depois inventaram que eu tinha inventado o sumiço da minha mãe pra ganhar seguidor. Olha que loucura. Eu tinha um Instagram chamado Belas Mães. Cresceu, eu tinha 50 mil seguidores, isso em 2015 era muita coisa. Era bastante coisa. E aí, depois que saiu o sumiço da minha mãe, eu fui pra 115 mil seguidores. E aí, todo mundo começou a inventar, todo mundo não, um grupo de mães, aí é mãe também, né? Que tinha um perfil, mamãe não sei o quê, mães não sei o quê, que depois as eu descobri tudo. Criaram um perfil chamado Mães Investigativas. Eu juro. E aí, o que elas fizeram? Elas começaram a falar que... A galera tava com tempo. A minha mãe com certeza estava nesse grupo, Minha mãe estava nesse grupo. Minha mãe estava. Minha mãe, se tu ligar pra ela agora e falar, cara, me fala o que tá acontecendo na mesa de negociação da guerra, ela vai ter umas 3... Olha isso. Minha mãe é investigativa. Não, e aí eu cancelei o Instagram, porque começou a ficar... Esse perfil chegou a ter 11 mil seguidores. E era um monte de fake. Só que naquela época, a gente não sabia que uma pessoa tinha 20 fakes. Perfeito. Cada uma era uma pessoa. E aí eu não aguentei a pressão. Quase que eu tava acreditando que eu tinha inventado o sumiço da minha mãe. E eu tava recebendo ameaça do tipo assim, loucura. olha... Eu acreditei na história da sua mãe, era mentira. Se eu estiver na rua... E aí, naquela época, eu falei, vou cancelar. Excluí o perfil e excluí. Naquela época, o Instagram não dava tempo de pensar, né? Era excluiu. Aí, depois de um ano, comecei a fazer sobrancelha. E aí, bom, outro capítulo da minha vida. Aí, comecei a atender. Quando eu vim pra São Paulo, eu ainda queria agradecer a Gabriela. Eu sempre quis. Era uma coisa meio obsessão, assim, até. Aí, eu atendi a mãe dela. Olha Nossa, a vida é muito maravilhosa. A vida é maravilhosa. E quando você quer agradecer, as coisas vêm, não adianta. A vida é muito boa. A frequência, o sinal que a gente emite pro mundo é o sinal que volta pra gente. E daí eu atendi a mãe dela, contei a história pra mãe dela. A mãe dela se emocionou muito. Enfim, chegou na casa dela. Por coincidência, ela foi encontrar a Gabriela nesse dia. Postou, a Gabriela viu. Ela contou pra Gabriela. A Gabriela falou... ligou o Snapchat naquela época, o Instagram, e fez uma super propaganda minha. Tipo, lembra aquela menina que a mãe sumiu? Pô, todo mundo já gerou curiosidade. E ela Olha tava os gatilhos. E ela tava no auge em 2017. Essa mina foi muito bizarra, Muito. É o que a Virgínia é hoje. Sim. Seria isso. E aí, meu WhatsApp naquele dia parou, travou. Eu lembro que eu tinha umas 800 mensagens, assim. E eu era sozinha, então eu limpava, eu atendia, eu servia café, eu recebia, eu agendava, eu fazia post, eu gravava vídeo, eu criava estratégia, tudo. E daí... Eu tive um surto também naquele dia, encerrei o WhatsApp e falei, gente, só quem quiser marcar mesmo, o valor é esse, manda mensagem de novo. Aí lotou, fiquei 6 meses atendendo. Com demanda reprimida, só tava com agenda, aí comecei a contratar gente. Treinar, e nessa pegada de entendi que quando a gente agradece, quando a gente vibra bem, com boa intenção, tudo volta. E aí eu fiquei meio obcecada por produzir, por criar coisas diferentes, por inovar a técnica, por inovar discurso, narrativa, storytelling. Aí os cursos, eu comecei a dar muito curso, né? Na época, as pessoas queriam a técnica Flow Brows. Então, muito curso. Aí veio o lance do pijama. Porque eu falei, curso, não vou vender curso. Todo mundo vende curso. Eu vou vender aqui uma transformação diferente, uma reconexão de infância, né, do lúdico. Porque eu falo que a criança ela é corajosa, não tem medo, e ela acredita nela, confia nela.
Então eu gosto de resgatar a infância das pessoas. E o curso tem o pijama, então todo mundo senta na sala de aula com pijaminha, já lembra a sala de aula. Tem as dinâmicas para enterrar medo e nascer florzinha, que é papel semente, de sonho. Então eu criei um curso que ele tem todas as dinâmicas que trazem uma reconexão com a essência das pessoas e ao mesmo tempo ela aprende a técnica, que é o óbvio, né? Mas eu não gosto de trabalhar com o óbvio só. Perfeito. E nessa época que a Pugliese, né, falou de você, que seu WhatsApp bombou, o seu Instagram também cresceu muito ou não? Não, o Instagram foi crescendo. Mas ele foi crescendo assim, normal. Cresceu muito naquela época, porque aí veio a Gabriela, postou. Aí outros famosos da época começaram a me procurar. Pra fazer lá. Pra fazer Eles lá. faziam Já me e falaram postavam de isso. você. Sim. O Gabrielzinho da Bold me falou isso. Falou que às vezes ele contrata influenciadores, a quantidade de outros influenciadores que procura ele já fecha a conta. Você faz um influenciador grande e pronto. Que aí os outros pequenos vêm, porra, você fez com fulano, eu queria fazer também, me manda um produto que eu posto. Animal. Porque é efeito associativo, né? Perfeito. Então isso é muito forte. E eu comecei a crescer a partir daí. Só que o boom mesmo de seguidor veio na época do BBB. Em 2021. Logo depois da pandemia. Mas aqui, Eu já tava antes crescendo. de você contar esse lance do BBB, que eu acho que essa história é maravilhosa. Irada. Famoso marketing de guerrilha. Conhecido Emboscada. como marketing de guerrilha. Eu queria te perguntar o seguinte. Hoje, quantos influenciadores você atende? Você tem uma meta? Tem lá uma pessoa do seu time que fala, ó, tem que trazer pra cá 50 influenciadores esse mês pra fazer a sobrancelha em troca de post nos horários que a gente tem aqui mais vazios. É uma estratégia ou é uma tipo, estratégia. vai acontecer? Não, tem uma meta, tem tipo, ele veio, qual foi o conteúdo que fez antes dele vir, durante, depois. Sabe uma coisa que deu muito certo pra mim lá? Eu comecei, eu tenho meta, então todo dia tem 10 influencers lá dentro, nos horários. eu tenho lá 20... Toma essa aí, você que tá assistindo. É que o povo acha que é custo, não é Se custo. Se não entrar 10 influenciadores no teu negócio, você é um fracassado. Você tá dando mole. Mas sabe por quê? E aí, eu tenho já uma lista grande, eu tenho um gerente de influenciador só, lá que cuida de tudo. A caixinha é dele. Então, eu fico selecionando as pessoas que eu gosto. Que manda pra ele, fala, dá uma avaliada. Eu já tenho lá a função de uma pessoa que manda mensagem para todos os influenciadores e micro-influenciadores, grandes, médios, pequenos, todo dia falando, olha, gosto muito do seu trabalho, quer conhecer nossa experiência e tal. A pessoa que aceita, ele já vai, chama, já organiza os horários. E a gente já tem essa mentalidade de lotar baseado na agenda que vai, né, vagando. E também as pessoas que chamam, a gente atende na casa delas, de madrugada, em hotel. Pô, mas é legal isso aí. Então, tipo assim, você tem da tua agenda. Aí, tipo, um cliente cancelou. Você já tem a lista de influenciador pra ligar e falar, cara, quer vir? Pô, não dá. Quer vir? Porrada. Não é à toa que tá onde tá, né? Não, e eu comecei isso em 2020. Logo depois da Gabriela, eu já comecei a entrar nesse mundo de influencer muito forte. Tanto que a gente não paga nenhuma influencer pra ir lá. É tudo orgânico, é tudo na troca de serviço. E a gente tem essa filosofia lá. Então, por eu não pagar... mas eu acho que assim, se o empreendedor, a empresa quer pagar, quer contratar, meu vale, porque o influenciador, ele tem trabalho pra fazer o conteúdo. Só que como nós temos um serviço alto, né? Sim, aí ela já entende que isso vale, até porque hoje elas irem lá, elas têm conteúdo para postar na rede delas e geralmente viraliza. Perfeito. Olha que bacana. Qual é o ticket médio hoje lá? Hoje, 1.700. Tá, então vamos botar 2.000. 2.000. 10 por dia, 20 mil reais por dia, vezes 5, 100 mil, vezes 4, 400 mil. Você investe em influenciador 400 mil em serviço, sendo que custa pra ela 50. Muito baixo, exato. Eu já tenho operação lá, então o meu... O custo é diluído. Você vai pagar a pessoa. É um avião voando com a cadeira vazia. Exato. Esse pra mim, eu já vou deixar aqui essa dica pra companhia aérea. Você, companhia aérea, quando tiver com voo vazio, porra, dá pra gente que é influenciador pra gente postar, pô. Porra, pelo amor de Deus, influenciador é ruim de jogo, pô. Tá lá o avião voando vazio. E eu te falo mais, tem uma porrada de funcionário teu vendendo benefício. Exato. E um bando de Zé Mané voando de benefício.
Mas é verdade. Pronto, eu sou cancelado igual na Fazenda da Grama. Vai ser, tomara. Viraliza, que é polêmica, rapaz. Mas é verdade. Você não paga o meu boleto, não. Falo mal mesmo. Ué. É isso, deviam fazer isso. Ó, tô aqui também, viu? Não, mas não é. Porque, porra, às vezes eu falo assim, cara, às vezes eu vou num voo cheio de cara, porra, porque o cara não dá uma moral. Fazer um bate-volta pra Havaí de boa, Eu, se fosse diretor de marketing de companhia aérea, cara, eu ia boa. fazer o seguinte, ia ser muito simples o meu trabalho. É. Eu ia pegar, não ia mais existir avião vazio. O avião tava vazio, eu ia dar um jeito de achar gente pra botar. Em troca de post. E não era o post naquele voo, não. Era quando eu precisasse. Eu ia criar um repositório de mídia. Pra usar em Black Friday. Porrada. Usar nesses negócios. Não era tipo, usa aí, posta agora. Não. Pode usar, mas já bota aí esse crédito pra eu usar lá na frente. Quando eu precisar, vou te procurar. Ia fazer um site. Eu gostei dessa, eu ia começar a fazer isso. Eu ia fazer um site e ia falar assim, ó. Voo e grátis. O cara se cadastra e fica na fila. E aí eu ia avaliar se ele... Nossa, muito bom isso. Essa ideia é boa. Não, eu acho que já tem que te contratar, já eles, inclusive. E aí, o que eu ia fazer? O cara comprou a passagem, ia ter um campo lá no site da companhia aérea. Formador de opinião? Sim. Qual é o teu perfil? Brau, já traz na hora. Já fala assim, ó, se você comprar a Econômica Plus, eu te faço upgrade pra executiva em troca de tantos posts. Mas é tantos posts, irmão. Mas porque o meu post é 100 mil. Foda-se. Não quer. Você quer o upgrade, é tantos posts. É pacote único pra todo mundo. Pode ser o Cauã Raymond ou o Alfredo Soares. Até o Bruno Nardon também. Eu ia fazer essa parada. Nossa, Porra, e isso brilhou. daí... Você gosta de uma permutinha, O marketing né? tem que ir se Permutinha moldando, é criar né? dinheiro que não existe. Exato. Onde tá ali já funcionando, tu consegue explorar um pouquinho. E quando eu comecei a receber muito influencer, eu falei, vamos fazer um contrato e tal. Quando eu comecei a colocar contrato, começou a cair o rendimento delas. Então eu deixo aberto. Inclusive eu falo pra elas assim, vem, se você gostar, você posta. Não precisa. A única coisa que eu faria no teu lugar é, em algumas situações, só de falar assim, olha, a gente tem o costume, mandar tipo um playbook, falar, olha, não é nenhum contrato, a gente só tem aqui as boas práticas do que mais funcionou pra te indicar. E aí ter lá, antes, durante e depois. E essa também de você, porque aí tu fala, tipo, você pode falar que tá indo, você pode, fazer durante aqui, e depois, daqui a 30 dias, é sempre legal, porque o resultado fica melhor. Então, e meio mandar que você exemplo também de vídeos que viralizaram de outras pessoas. Elas vão querer que viralize o delas Vou te também. dar uma ideia melhor ainda. Anota aí, Gi, já Vou te anotou? dar uma ideia melhor ainda. Faz um perfil só com essas dicas. Um perfil da Nath Beauty só pra influência. Tipo, NB Influencers. Aí ali já tá todo o manual, todas as dicas, videozinho, postzinho. Já faz aí agora, Gi. Aquelas... Gente, eu sou da ação. É isso aí, pô. Porque o que a gente planeja fazer, a gente não faz Não, nunca. pô, muito Exato. porrada, 50 Já influenciador por põe aí, semana. nataliabeauty.influencers. Aí ali tem o manual, aí vira pro cara só seguir esse perfil que tá tudo ali. E outra coisa, faz os caras seguir esse perfil. Exato. Porque aí quando eles postarem, eles marcam infinita. Aí você já monitora todas as entregas. Exatamente. Não, já posso ir embora.